Eu vi o fio e ouvi seu nome. A noite das tristezas, a verdadeira desolação. A tempestade interna. Colentado no terceiro dia de Nanes, ano de 1172, 15 segundos antes da morte. O indivíduo era um jovem olho escuros de origem desconhecida. Shallan não esperava que Jaena Colin fosse tão bela. De uma beleza majestosa e madura tal como se via em retratos de antigas eruditas. Shallan se deu conta de que, ingenuamente, esperava que Jaena fosse uma solteirona feia, como as severas matronas que haviam instruído, anos antes. Como alguém poderia imaginar de outro modo uma herese com mais de 30 anos e ainda solteira? Jaena não era nada disso. Era alta e esbelta, tinha pele lisa, sobrancelhas finas e negras e uma densa cabeleira cor de ônix presa em parte no alto da cabeça, enrolada em um pequeno cilindro dourado e fixada por dois longos grampos, com o resto caindo pela nuca em minúsculos cachos. Mesmo presos e frisados, o cabelo lhe chegava aos ombros, soltos, seriam tão longos quanto os de Shallan, que lhe passavam da metade das costas. Jaena tinha um rosto quadrado e penetrantes olhos violeta claros. No momento, prestava atenção em um homem vestido com uma túnica verdeme escura e branca, as cores reais de Carbrandt, que discursava para alguns ouventes. A luminosa Colleen era vários centímetros mais alta que o homem. Aparentemente, a famosa altura dos alentanos não era exagerada. Jaena relanceou um olhar a Shallan, notou sua presença e voltou a prestar atenção na conversa. Pai das tempestades. Aquela mulher era mesmo a irmã de um rei. Reservada, escultural, imaculada em seu vestido azul e prata de um modelo idêntico ao de Shallan, com colarinho alto e botões nas laterais, embora o busto de Jaena fosse muito mais volumoso que o de Shallan e sua saia rodada se arrastasse pelo chão. As mangas eram longas e pomposas, com a esquerda abotoada sobre a mão segura, de modo a ocultá-la. Em sua mão livre havia uma joia notável, 2 anilhos e um bracelete ligados por diversas correntes, que sustentavam um grupo triangular de gemas sobre as costas da mão. Era um transmutador nome usado tanto para a pessoa que realizava o processo quanto para o fabrial que o tornava possível. Shallan se ergueirou para dentro da sala, tentando observar melhor as gemas grandes e brilhantes. Seu coração começou a bater mais depressa. O transmutador parecia idêntico ao que ela e os irmãos haviam encontrado no bolso interno do casaco de seu pai. Jaena e o homem de túnica começaram a caminhar na direção de Shallan, ainda conversando. Como Jaena reagiria, agora que sua pupila finalmente chegara? Ficaria zangada com sua demora. Shallan não podia ser responsabilizada por isso, mas as pessoas frequentemente esperavam coisas irracionais de seus inferiores. Como a grande câmara à entrada, aquele salão fora escavado na rocha, mas era mais ricamente mobiliado, e seus candelabros ornamentados exibiam gemas que resplandeciam à luz. Em sua maioria eram granadas violenta escuras, que estavam entre as pedras menos valiosas. Mesmo assim, o número de gemas por si só já faria o candelabro valer uma pequena fortuna. Mais impressionante para Shallan, no entanto, era a simetria do modelo e a beleza dos cristais que pendiam do candelabro. Quando Jaena se aproximou, Shallan pôde escutar parte do que ela estava falando. Percebe que esta medida poderia provocar uma reação desfavorável dos devotários. Dizia ela, falando em alentano. Era um idioma muito parecido com o Védeno, e Shallan se tornará fluente nele quando criança. Sim, luminosa, disse o homem de túnica. Era um homem idoso, de barba branca e olhos cinzas claros. Seu rosto franco e amável parecia muito preocupado. Ele usava um chapéu de copa baixa e cilíndrica que combinava com o branco e laranja de sua túnica. Uma túnica luxuosa. Seria algum tipo de comissário real. Não. Aquelas gemas em seus dedos, sua postura, a deferência de outros assistentes olhou claros em relação a ele. Pai das tempestades. Pensou Shallan. Só pode ser o próprio rei. Não o irmão de Jaena, Eliocar, mas o rei de Carbrandt. Taravangian. Apressadamente, Shallan executou a reverência apropriada, que foi percebida por Jaena. Os fervorosos têm muita influência aqui, majestade, disse Jaena, em voz suave. Assim como eu, replicou o rei. A senhora não precisa se preocupar comigo. Muito bem. Suas condições são razoáveis. Leve-me até o lugar e verei o que pode ser feito. Agora, com sua licença, preciso atender uma pessoa. Jaena fez um pequeno gesto na direção de Shallan, no sentido de que se juntasse a eles. Certamente, luminosa, disse o rei. Ele parecia submisso a Jaena. Carbrandt era um reino muito pequeno, somente uma cidade, enquanto Alektar era um dos mais poderosos do mundo. Uma princesa alentana podia muito bem se situar acima de um rei carbrantano, em termos reais, dependendo do protocolo. Shallan se apressou em alcançar Jaena, que caminhava um pouco atrás do rei, enquanto este começava a falar com seus criados. Luminosa, disse Shallan. Sou Shallan Davar, com quem a senhora marcou um encontro. Lamento profundamente não ter conseguido alcançar a senhora em Dumadari. A culpa não foi sua, disse Jaena, acenando com a mão. Eu não esperava que você chegasse a tempo.
mas não sabia ao certo para onde iria depois de Dumadari quando lhe enviei aquela mensagem. Jaena não estava irritada, o que era bom sinal. Shallan sentiu um pouco de sua ansiedade se dissipar. Estou impressionada com a sua tenacidade, menina, prosseguiu Jaena. Sinceramente, não esperava que você me seguisse até tão longe. Depois de Carbrandt, eu ia parar de lhe enviar mensagens, pois tinha presumido que você desistiria. A maioria desiste nas primeiras paradas. A maioria. Então era uma espécie de teste. E Shallan passara. Sim, realmente, continuou Jaena, pensando em voz alta. Talvez eu deixe você me apresentar uma petição para se tornar minha pupila. Shallan quase tropeçou de susto. Apresentar uma petição. Já não fizera isso. Luminosa, disse Shallan. Eu pensei que... Bem, sua carta. Jaena a encarou. Eu lhe dei permissão para se encontrar comigo, senhorita Davar. Não prometi que ia aceitar você. A formação e os cuidados com uma pupila constituem uma distração para a qual eu não tenho muita tolerância nem muito tempo, atualmente. Mas você veio de longe. Vou considerar seu pedido, mas quero que compreenda que minhas condições são estritas. Shallan disfarçou uma careta. Nenhuma impertinência, observou Jaena. Isso é um bom sinal. Impertinência, Luminosa. Por parte de uma Olhoclaros. Você ficaria surpresa, disse Jaena secamente. Mas a atitude somente não garantirá seu lugar. Diga-me, qual seu nível de educação? Alto em algumas áreas, disse Shallan. Depois acrescentou, com certa hesitação, muito deficiente em outras. Muito bem, disse Jaena. À frente, o rei parecia apressado, mas, sendo idoso, até seu passo acelerado era vagaroso. Então vamos fazer uma avaliação. Responda francamente e não exagere, pois eu logo descobrirei suas mentiras. Também não use de falsa modéstia. Não tenho paciência com bobocas. Sim, Luminosa. Vamos começar com música. Como você avaliaria seu talento? Tenho bom ouvido, Luminosa, disse Shallan com sinceridade. Sou melhor no canto, mas recebi treinamento na cítara e nas flautas. Devo estar longe das melhores que a senhora já ouviu, mas também devo estar longe das piores. Sei muitas baladas históricas de cor. Cante para mim o refrão de Melodiosa Adrene. Aqui. Eu não gosto de me repetir, menina. Shallan corou, mas começou a cantar. Não foi sua melhor apresentação, mas sua entonação foi cristalina e ela não tropeçou nas palavras. Bom, disse Jaena, quando Shallan parou para tomar fôlego. Línguas. Shallan se atrapalhou por alguns momentos, tendo que desviar a atenção de sua tentativa frenética de se lembrar do verso seguinte. Línguas. Falo alentano fluentemente, é óbvio, disse ela. Leio razoavelmente em taileno e falo agissano bem. Consigo me fazer entender em selaiano, mas não leio nada. Jaena não fez nenhum comentário. Shallan começou a se sentir nervosa. E quanto à escrita? Perguntou Jaena. Conheço todos os glifos maiores, menores e temáticos, e sei pintá-los caligraficamente. A maioria das crianças sabe. Quem já me viu pintando glifoamuletos os considerou impressionantes. Glifoamuletos. Respondeu Jaena. Pensei que você quisesse ser uma erudita, não uma veiculadora de superstições tolas. Eu mantenho um diário desde criança, prosseguiu Shallan, para praticar minha redação. Parabéns, replicou Jaena. Quando eu precisar de alguém para escrever um tratado sobre seu pônei de pelúcia, ou sobre alguma pedra interessante que descobriu, vou mandar chamar você. Você não tem nada a oferecer que demonstre que realmente tem talento. Shallan corou. Com o devido respeito, Luminosa, a senhora tem em mãos uma carta minha que foi convincente o bastante para a senhora me conceder esta entrevista. Um argumento válido, disse Jaena, assentindo. Você demorou bastante para apresentá-lo. Como foi sua formação em lógica e nas matérias relacionadas? Sou proficiente em matemática básica, respondeu Shallan, ainda ruborizada, e sempre ajudava meu pai nas contas menores. Li as obras completas de Tormas, Nassan, Neali, O Justo e, claro, Noadon. Placini. Quem? Não. Gabraté, Yustara, Manaline, Siajek, Falca Filha Joit. Shallan se retraiu e balançou a cabeça. O último nome era obviamente chino. Será que os chinos tinham mesmo mestres em lógica? Será que Jaena realmente esperava que suas pupilas tivessem estudado textos tão obscuros? Entendo, disse Jaena. Bem, e história? História. Shallan se retraiu mais ainda. Essa é uma das áreas em que sou mais deficiente, Luminosa. Meu pai nunca encontrou uma tutora adequada para mim. Eu li os livros de história que ele tinha. Quais eram? Basicamente, toda a série Tópicos, de Barley Salian. Jaena fez um gesto de desdém. Mal valem o tempo que foi gasto para serem escritos. Um apanhado popular de fatos históricos, na melhor das hipóteses.
Peço desculpas, Luminosa. É uma falha embaraçosa. A história é a mais importante das subartes literárias. Seria de se pensar que seus pais dariam uma atenção especial a essa área se esperavam que você fosse estudar com uma historiadora como eu. Minhas circunstâncias são pouco comuns, Luminosa. A ignorância é bastante comum, senhorita Davar. Quanto mais eu vivo, mais me dou conta de que é o estado natural da mente humana. Há muita gente que luta para defender sua santidade, e ainda esperam que você se impressione com seus esforços. Shallan corou novamente. Sabia que tinha deficiências, mas Jaina tinha expectativas pouco razoáveis. Sem dizer nada, ela continuou a caminhar ao lado da mulher mais alta. Qual seria o comprimento daquele corredor, afinal de contas? De tão perturbada, ela nem mesmo olhou para as pinturas pelas quais passavam. Entraram em outro corredor, penetrando ainda mais fundo na encosta da montanha. Bem, vamos falar de ciências, então. A entonação de Jaina era de desagrado. Como você se situa nessa área? Eu tenho uma base científica razoável, como se pode esperar de uma jovem da minha idade, respondeu Shallan, em um tom mais glacial do que desejava. Isso significa: sei falar com segurança sobre geografia, geologia, física e química. Estudei particularmente biologia e botânica, pois tive condições de me aprofundar no assunto com relativa independência, nas terras de meu pai. Mas, se a senhora espera que eu solucione o enigma de Fabrizan em um estalar de dedos, acho que vai ficar desapontada. Será que não tenho o direito de fazer perguntas razoáveis às minhas possíveis alunas, senhorita Davar? Razoáveis? Suas exigências são tão razoáveis quanto as feitas aos 10 arautos no dia da provação. Com o devido respeito, Luminosa, a senhora parece querer que suas possíveis alunas já sejam mestres eruditas. Talvez eu possa encontrar nesta cidade 2 ou 3 fervorosos de 80 anos que talvez se adequem às suas exigências. Eles podem se candidatar ao posto, embora possam estar um pouco surdos para entender suas perguntas. Compreendo, respondeu Jaina. E você se dirige a seus pais com esse mesmo atrevimento? Shallan estremeceu. O tempo que passara com os marinheiros lhe destravara demais a língua. Teria percorrido todo aquele caminho apenas para ofender Jaina. Ela pensou nos irmãos, desamparados, mantendo uma tenue fachada em suas terras. Voltaria para eles derrotada, após desperdiçar aquela oportunidade. Eu não falava com eles assim, Luminosa. Nem deveria falar assim com a senhora. Peço desculpas. Bem, pelo menos você tem humildade suficiente para reconhecer um erro. Mesmo assim, estou desapontada. Como sua mãe achou que você estava pronta para ser minha pupila? Minha mãe faleceu quando eu era criança, Luminosa. E seu pai logo se casou de novo. Com Alice Gevelmar, se não me engano. Shallan levou um susto ao ver que ela sabia tanto. A casa Davar era antiga, mas de poder e importância medianos. O fato de que Jaina sabia o nome de sua madrasta dizia muito sobre ela. Minha madrasta faleceu recentemente. Não foi ela que me enviou para ser sua pupila. Tomei essa iniciativa por mim mesma. Meus pêsames, disse Jaina. Talvez você devesse ficar com seu pai, cuidando de suas propriedades e lhe oferecendo consolo, em vez de me fazer perder tempo. Os homens à frente dobraram em outra passagem. Jaina e Shallan seguiram, entrando em um corredor menor, com um ornamentado tapete vermelho e amarelo e espelhos pendurados nas paredes. Shallan se virou para Jaina. Meu pai não precisa de mim. Bem, era verdade. Mas eu preciso muito da senhora, como prova esta entrevista. Se ignorância é uma coisa que a irrita tanto, poderia a senhora, em sã consciência, deixar passar a oportunidade de me livrar dela. Já fiz isso antes, senhorita Davar. Você é a 12ª mulher a me pedir tutelagem este ano. 12. Pensou Shallan. Em um só ano. Ela presumira que as mulheres mantinham distância de Jaina devido à sua hostilidade contra os devotários. O grupo chegou ao final do estreito corredor, dobrou uma esquina e se deparou para a surpresa de Shallan com um lugar onde um grande bloco de pedra caíra do teto. Cerca de uma dúzia de criados estavam postados ali, alguns parecendo ansiosos. O que estava acontecendo? Grande parte do entulho, evidentemente, já fora removida, mas o buraco no teto parecia ameaçador. Não se abria para o céu, como eles haviam caminhado em declive, era provável que estivessem bem abaixo do solo. A pedra enorme, mais alta que um homem, caíra diante de uma passagem à esquerda. Não havia como contorná-la para entrar no aposento adjacente. Shallan pensou ouvir sons partindo de lá. O rei se aproximou da pedra, falando com uma voz tranquilizadora. Tirando um lenço do bolso, ele o esfregou na testa enrugada. São os perigos de se viver em um prédio entalhado diretamente na rocha, disse Jaina, apressando o passo. Quando isso aconteceu? Aparentemente, ela não fora chamada à cidade com aquele propósito, o rei estava apenas tirando proveito de sua presença. Durante a última grande tormenta, Luminosa, disse o rei, balançando a cabeça e agitando seu fino e caído bigode branco.
Os arquitetos do palácio podem abrir caminho até o aposento, mas isso levaria tempo, e a próxima grande tormenta está prevista para daqui a alguns dias. Além do mais, quebrar a pedra poderia causar a queda de outras partes do teto. Pensei que Carbranca estivesse protegida das grandes tormentas, Vossa Majestade, disse Chalan, o que lhe valeu um olhar por parte de Jaina. A cidade é abrigada, minha jovem, disse o rei. Mas a montanha rochosa atrás de nós é fortemente castigada pelas tempestades. Isso às vezes provoca avalanches do outro lado, o que, por sua vez, faz todas as encostas estremecerem. Ele olhou para o teto. Desmoronamentos são muito raros, e nós pensávamos que esta área era bem segura, mas é de pedra, disse Jaina, e não há como prever veios quebradiços ocultos sob a superfície. Ela inspecionou o monólito que caíra do teto. Isso vai ser difícil. Provavelmente vou perder uma pedra focal muito valiosa. Começou o rei, limpando a testa novamente. Se pelo menos nós tivéssemos uma espada fractal. Jaina o interrompeu com um aceno de mão. Eu não estava tentando renegociar nosso acordo, Majestade. O acesso ao palanel vale o custo. Será necessário que o senhor mande alguém trazer alguns trapos molhados. Peça para que a maior parte dos criados vá para a outra ponta do corredor. Talvez seja melhor que o senhor espere lá também. Vou ficar aqui, disse o rei, causando objeções entre seus criados, inclusive um homem grande que envergava uma placa peitoral de couro preto, provavelmente seu guarda-costas. Não vou me esconder como um covarde enquanto minha neta está presa lá. Não era de admirar que ele estivesse tão ansioso. Jaina não discutiu mais. Chalan leu em seus olhos que o fato de o rei estar arriscando a vida não lhe importava. Aparentemente, o mesmo se aplicava a Chalan, pois Jaina não a mandou se afastar. Os criados se aproximaram com os panos molhados e os distribuíram. Jaina recusou o que lhe foi oferecido. O rei e o guarda-costas usaram os seus para cobrir o nariz e a boca. Chalan pegou um. Qual seria o objetivo daquilo? 2 criados passaram alguns panos molhados por uma fresta entre a rocha e a parede para os que estavam aprisionados no outro aposento. Em seguida, todos se afastaram às pressas pelo corredor. Jaina tateou o pedregulho. Senhorita Davar, que método você usaria para descobrir a massa desta pedra? Chalan hesitou. Bem, suponho que perguntaria a Sua Majestade. Seus arquitetos provavelmente já fizeram o cálculo. Jaina inclinou a cabeça. Uma resposta elegante. Eles calcularam, Majestade. Sim, luminosa colé, disse o rei. Aproximadamente 15.000 cavalos. Jaina olhou para Chalan. Um ponto a seu favor, senhorita. Davar. Um erudito sabe que não deve perder tempo redescobrindo informações já conhecidas. É uma lição que eu mesmo às vezes esqueço. Chalan se encheu de orgulho. Já tinha uma ideia de que Jaina não fazia elogios à toa. Seria um sinal de que a mulher ainda a estava considerando como pupila. Jaina levantou a mão livre, onde cintilava o transmutador. Chalan sentiu o coração acelerar. Nunca vira uma transmutação. Os fervorosos eram muito reservados no tocante ao uso de seus fabriais, e ela nem sabia que seu pai possuía um até o encontrarem. Claro que já não funcionava. Esse era um dos principais motivos de ela estar ali. As gemas inseridas no transmutador de Jaina eram enormes, das maiores que Chalan já vira, valendo muitas esferas cada. Uma delas era um quartzo fume, gema puramente preta, de superfície vítrea. A segunda era um diamante. A terceira, um rubi. Todas haviam sido lapidadas. Uma pedra lapidada podia conter mais luz das tempestades no formato oval, com múltiplas facetas reluzentes. Jaina fechou os olhos e pressionou a mão contra o pedregulho caído. Depois ergueu a cabeça e inalou lentamente. As pedras nas costas de sua mão começaram a luzir com mais intensidade. O quartzo fume, em especial, adquiriu um brilho tão grande que se tornou difícil fitá-lo. Chalan prendeu a respiração. Só se atrevia a piscar e memorizar o que via. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, ela ouviu um som breve. Uma vibração baixa, como se um grupo de vozes cantarolasse ao longe, uma nota única e pura. A mão de Jaina penetrou a pedra. O pedregulho desapareceu. Um jato de fumaça preta tomou o corredor. O suficiente para cegar Chalan, era como o resultado de 1000 fogueiras sendo apagadas e cheirava a madeira queimada. Chalan se apressou em cobrir o rosto com o trapo molhado, enquanto se põe a joelhos. Estranhamente, seus ouvidos pareciam tapados, como se ela tivesse descido de uma grande altura. Teve de engolir em seco para desbloqueá-los. Assim que seus olhos começaram a lacrimejar, ela os fechou com força e prendeu a respiração. Seus ouvidos se encheram com um som sibilante. O ruído cessou. Ela abriu os olhos e começou a piscar, viu o rei e seu guarda-costas encostados à parede ao lado. Fumaça ainda se acumulava no teto, impregnando o corredor com seu cheiro. Jaina permanecia de pé, com os olhos ainda fechados, alheia à fumaça.
Seu rosto e suas roupas estavam cobertos de fuligem que também deixara marcas nas paredes. Shallan já lera sobre o assunto, mas ainda estava impressionada. Jaina transformara o bloco de pedra em fumaça, e como a fumaça era menos densa que a pedra, a mudança a dispersara em uma irrupção explosiva. Era verdade, Zaana de fato tinha um transmutador funcional. E poderoso. 9 entre 10 transmutadores conseguiam efetuar algumas transformações limitadas, criar água ou grãos a partir da pedra, formar casas simples de um só cômodo a partir do ar ou de tecidos. Um transmutador mais poderoso, como o de Jaina, podia efetuar qualquer transformação. Literalmente, converter qualquer substância em outra. Como os fervorosos deviam estar irritados com o fato de uma relíquia tão poderosa e sagrada estar nas mãos de uma pessoa alheia ao fervor. E uma herese, ainda por cima. Cambaleante, Shallan se levantou, respirando um ar úmido, mas limpo, através do pano sobre o rosto. Engoliu em seco outra vez, os ouvidos estalando novamente enquanto a pressão do ar no corredor retornava à normalidade. Momentos depois, o rei correu para o aposento contíguo, agora acessível. Uma menininha juntamente com diversas amas e outros criados do palácio estava sentada no lado oposto da sala, tossendo. O rei a tomou nos braços. Ela era jovem demais para usar uma manga de recato. Jaina abriu os olhos, piscando, como se momentaneamente desnorteada. Depois respirou fundo, sem tosser. Na verdade, até sorriu, parecendo gostar do cheiro de fumaça. Virou-se então para Shallan, concentrando-se nela. Você ainda está esperando uma resposta. Receio que não vá gostar do que eu vou dizer. Mas a senhora ainda não terminou de me testar, disse Shallan, forçando-se a ser corajosa. Com certeza, a senhora não vai emitir um julgamento até terminar. Não terminei. Perguntou Jaina, frangendo a testa. A senhora não me fez perguntas sobre todas as artes femininas. Deixou de fora a pintura e o desenho. Nunca me foram muito úteis. Mas fazem parte das artes, respondeu Shallan, sentindo-se desesperada. Era o domínio em que era mais proficiente. Muitos consideram as artes visuais como as mais refinadas de todas. Eu trouxe meu portfólio. Posso mostrar à senhora do que sou capaz. Jaina frangiu os lábios. As artes visuais são uma frivolidade. Já analisei os fatos, menina, e não posso aceitar você. Sinto muito. Shallan sentiu o coração apertado. Majestade, disse Jaina para o rei. Eu gostaria de ir ao Palanel. Agora? Disse o rei, embalando sua neta. Mas vamos ter um banquete. Agradeço o convite, mas tenho abundância de tudo, menos tempo. Claro, disse o rei. Vou levar a senhora pessoalmente. Obrigado pelo que fez. Quando eu soube que a senhora havia solicitado a entrada. Ele continuou a tagarelar com Jaina, que o seguiu mudamente pelo corredor, deixando Shallan para trás. Shallan apertou a bolsa contra o peito. 6 meses de busca para acabar assim. Frustrada, ela apertou o trapo, fazendo escorrer água fuliginosa por entre os dedos. Tinha vontade de chorar. Era o que teria feito se ainda fosse a menina que era 6 meses atrás. Mas as coisas haviam mudado. Ela havia mudado. Se falhasse, a casa da VAR cairia. Shallan sentiu sua determinação se redobrar, embora não conseguisse impedir que algumas lágrimas de frustração lhe escorressem pelos cantos dos olhos. Não desistiria até que Jaina fosse forçada a acorrentá-la e pedir que as autoridades a levassem. Com passadas surpreendentemente firmes, ela caminhou na direção seguida por Jaina Collen. 6 meses antes, explicara aos irmãos um plano desesperado. Já se tornar pupila de Jaina Collen, erudita e herege. Não pelo aprendizado. Não pelo prestígio. Mas para descobrir onde Jaina guardava seu transmutador. E então o roubaria. Estou com frio. Mãe, estou com frio. Mãe. Por que ainda estou ouvindo a chuva? Será que a chuva vai parar? Colentado em Veveyses, ano de 1172, 32 segundos antes da morte. O indivíduo era uma criança olhoclaros do sexo feminino, com cerca de 6 anos. Tolaco deixou todos os escravos saírem das celas ao mesmo tempo. Dessa vez, não temia fugas nem uma rebelião não com uma terra inóspita atrás deles e cerca de 100.000 soldados armados bem à frente. Khalid desceu do carroção. Estavam no interior de uma das formações semelhantes a crateras, cujas paredes recortadas se erguiam a leste. O terreno era desprovido de qualquer vida vegetal. Khalid sentiu que o solo rochoso sob seus pés descalços era escorregadio. Poças de água da chuva haviam se acumulado nas depressões. O ar estava fresco e limpo, e o sol, inclemente, embora a umidade oriental o fizesse se sentir sempre pegajoso. Por toda a volta, estendiam-se os sinais de um exército há muito estabelecido, era uma guerra que se desenrolava desde a morte do velho rei, quase 6 anos antes. Todos contavam histórias sobre aquela noite, a noite em que homens da tribo parchediana haviam assassinado o rei Gavilar. Pelotões de soldados passavam marchando, seguindo as indicações de círculos pintados a cada interseção.
Longas casamatas de pedra se distribuíam pelo acampamento, e havia mais tendas do que Kaladi discernira do alto. Não era possível usar transmutadores para criar cada abrigo. Após o fedor da caravana de escravos, aquele lugar cheirava bem, repleto de odores familiares, como couro tratado e armas lubrificadas. No entanto, muitos dos soldados tinham um ar displicente. Não estavam sujos, mas também não pareciam especialmente disciplinados. Percorriam o acampamento em grupos, com os casacos desabotoados. Alguns apontavam para os escravos e gracejavam. Aquele era o exército de um grão-príncipe. A força de elite que lutava pela honra de Alecar. As tropas às quais Kaladi desejara se juntar. Atentamente, Glull e Teg observaram Kaladi se postar ao lado dos outros escravos, mas ele não tentou nada. Não era hora de provocá-los. Kaladi já vira como os mercenários agiam na presença de soldados. Glull e Teg representavam seu papel, caminhando de peito estufado e mão sobre as armas, empurrando alguns escravos para seus lugares. Glot golpeou um dos homens com um corrente e o xingou grosseiramente. Mas ambos se mantiveram longe de Kaladi. O exército do rei, disse o escravo ao lado dele. Era o homem de pele escura que lhe propusera uma tentativa de fuga. Pensei que íamos trabalhar nas minas. Bem, não será tão ruim, afinal de contas. Vamos limpar latrinas ou consertar estradas. Era estranho querer trabalhar nas latinas ou sob o sol quente. Kaladi desejava outra coisa. Desejava. Sim, descobrira que ainda conseguia desejar. Uma lança nas mãos. Um inimigo pela frente. Ele poderia viver assim. Tolaku conversava com uma mulher olhos-claros de aspecto importante, que trazia os cabelos escuros presos em uma complexa trança decorada com cintilantes ametistas e usava um vestido vermelho escuro. Ela se parecia muito com Laral. Provavelmente era do quarto ou quinto dan, esposa e escriba de algum oficial do acampamento. Tolaku começou a fazer alarde de sua mercadoria, mas a mulher levantou sua mão delicada. Posso ver o que estou comprando, mercador, disse ela, com entonação suave e aristocrática. Vou inspecionar pessoalmente os escravos. Ela começou a caminhar ao longo da fileira, acompanhada por diversos soldados. Seu vestido seguia a moda das nobres alentanas, uma peça de seda ajustada ao corpo, com lustrosas saias por baixo, e abotoada da cintura até o pescoço, onde era arrematada por um estreito colarinho bordado a ouro. Uma longa manga esquerda ocultava a mão segura. A mãe de Kaladi sempre usara uma luva, o que parecia bem mais prático. A julgar por sua expressão, ela não estava particularmente impressionada com o que via. Esses homens estão quase mortos de fome e doentes, comentou ela, pegando uma fina varenta de uma jovem assistente e usando-a para levantar os cabelos caídos sobre a testa de um dos homens e inspecionar sua marca. Você está pedindo 2 brons de esmeralda por cabeça? Tolaku começou a suar. Talvez 1,5. E em que eu os utilizaria? Não deixaria homens tão imundos perto dos alimentos, e temos parmanos para fazer a maior parte do trabalho. Se Vossa Senhoria não gostou, posso procurar outros grão-príncipes. Não, disse ela, golpeando com a varenta o escravo que estivera examinando, quando ele tentou se afastar dela. 1,25. Eles podem ajudar a cortar madeira nas florestas do norte. Ela se interrompeu ao notar Kaladin. Ora, esse é de um material muito melhor do que os outros. Achei que a senhora fosse gostar desse aí, disse Tolaku, aproximando-se dela. Ele é bem. Ela levantou a varenta para fazê-lo se calar. Tinha uma pequena ferida em um lábio. Um pouco de erva-praga ajudaria. Tire a camisa, escravo, ordenou ela. Kaladi a olhou diretamente nos olhos azuis e sentiu um impulso quase irresistível de cuspir nela. Não. Não, ele não podia se permitir esse luxo. Não quando havia uma chance. Passou os braços pelas aberturas da roupa puída e a deixou tombar sobre a cintura, expondo o peito. Apesar de seus 8 meses como escravo, ele era muito mais musculoso que os outros. Muitas cicatrizes para alguém tão jovem, disse a nobre pensativamente. Você é militar? Sim. Sua esprena de vento juniu até a mulher e lhe inspecionou o rosto. Mercenário. Exército de Amaron, respondeu Kaladin. Cidadão do segundo Nã. Era um cidadão, disse Tolaku apressadamente. Ele foi. A mulher calou Tolaku com a varenta novamente, enquanto lhe lançava um olhar fulminante. Depois usou a varenta para afastar os cabelos de Kaladin e examinar sua testa. Glifo de chás, disse ela, estalando a língua. Vários soldados ao redor chegaram mais perto, as mãos sobre as espadas. De onde eu venho, escravos que merecem essa marca são simplesmente executados. Eles têm sorte, disse Kaladin. E como você veio parar aqui? Matei alguém, respondeu ele, preparando suas mentiras cuidadosamente. Por favor, pensou, dirigindo-se aos arautos. Por favor. Já fazia muito tempo que ele não rezava para obter coisa alguma. A mulher ergueu uma das sobrancelhas. Sou um assassino, luminosa, disse Kaladin. Fiquei bêbado e cometi alguns erros.
mas sei usar uma lança tão bem quanto qualquer outro homem. Ponha-me no exército do Luminobre. Deixe-me lutar de novo. Confessar um assassinato acidental era uma mentira estranha, mas a mulher jamais o deixaria lutar se achasse que ele era um desertor. Por favor. Pensou ele. Voltar a ser um soldado. Parecia, naquele momento, a coisa mais gloriosa que jamais desejara. Era muito melhor morrer em um campo de batalha do que definhar limpando penicos. Tolaco se postou ao lado da mulher, olhou claros, olhou para Kaladin e suspirou. Ele é um desertor, Luminosa. Não dê ouvidos a ele. Não. Um escaldante acesso de fúria consumiu as esperanças de Kaladin, que estendeu as mãos para Tolaco. Ia estrangular aquele rato e... Alguma coisa estalou em suas costas. Ele grunhiu e caiu de joelhos. A Olhoclaros recuou, alarmada, e pousou a mão segura sobre o peito. Um soldado segurou Kaladin e o ajudou a se levantar. Bem, disse ela finalmente. É uma pena. Eu sei lutar, rosnou Kaladin, vencendo a dor. Me dê uma lança. Me deixe. A mulher o silenciou erguendo a vareta. Luminosa, disse Tolaco, sem olhar Kaladin nos olhos. Eu não confiaria nele com uma arma. É verdade que ele é um assassino, mas também é conhecido por ser desobediente e liderar rebeliões contra seus senhores. Eu não posso vendê-lo à senhora como soldado. Minha consciência não permite. Ele hesitou. Ele pode ter corrompido todos os homens de sua cela com conversas sobre fugir. Minha honra exige que eu diga isso à senhora. Kaladin rilhou os dentes. Sentiu-se tentado a derrubar o soldado atrás dele, pegar a lança e passar seus últimos momentos enfiando-a na volumosa barriga de Tolaco. Por quê? Por que importava a Tolaco o tratamento que ele receberia por parte daquele exército? Eu não devia ter rasgado aquele mapa, pensou. O rancor é retribuído com mais frequência que a bondade. Era uma das frases de seu pai. A mulher assentiu e se afastou. Me mostre quais são, disse ela. Vou ficar com eles mesmo assim, pela sua honestidade. Precisamos de novos carregadores de pontes. Tolaco assentiu ansiosamente. Antes de se afastar, parou e se inclinou para Kaladin. Não posso confiar no seu comportamento. As pessoas desse exército vão me culpar se descobrirem que eu não revelei tudo o que sei. Eu. Sinto muito. Dito isso, afastou-se às pressas. Kaladin emitiu um som gutural e se livrou dos soldados, mas permaneceu na fileira. Que assim fosse. Cortar árvores, construir pontes, lutar no exército. Nada daquilo importava. Ele apenas continuaria a viver. Haviam tirado sua liberdade, sua família, seus amigos e a coisa mais preciosa de todos seus sonhos. Não poderiam lhe fazer mais nada. Após a inspeção, Olhoclaros pegou uma prancheta que estava com sua assistente e fez algumas rápidas anotações em um papel. Tolaco lhe entregou um caderno de registros que detalhava quanto cada escravo havia pagado para reembolsar sua dívida. Kaladin conseguiu vislumbrar a conclusão: ninguém pagará nada. Talvez Tolaco estivesse mentindo. Não era improvável. Kaladin provavelmente deixaria que todos os seus salários fossem destinados ao pagamento de sua dívida. Queria ver a cara deles quando percebessem que ele estava pagando para ver. O que fariam quando ele estivesse prestes a pagar sua dívida? Provavelmente nunca descobriria, isso poderia levar de 10 a 50 anos, dependendo de quanto ganhasse um carregador de pontes. A mulher Olhoclaros encaminhou a maioria dos escravos para os trabalhos na floresta. Meia dúzia dos mais magros foram enviados para os refeitórios, apesar do que ela dissera antes. Aqueles 10, disse ela, apontando com a vareta para Kaladin e os outros ocupantes de seu carroção. Levem eles para as equipes das pontes. Digam a Lamaril e a Gás que aquele mais alto deve receber um tratamento especial. Os soldados riram. Um deles começou a empurrar o grupo de Kaladin por uma trilha. Kaladin suportou o tratamento, aqueles homens não tinham motivos para serem gentis, e ele não lhes daria um motivo para serem mais duros. Se havia gente que os soldados cidadãos detestavam mais que os mercenários eram os desertores. Enquanto caminhava, Kaladin não pode deixar de notar o estandarte que tremulava acima do acampamento. O símbolo que exibia era idêntico aos dos uniformes dos soldados, um par de glifos amarelos formando uma torre e um martelo em um campo verde escuro. Era o estandarte do Grão-Príncipe Sádias, dirigente supremo do distrito natal de Kaladin. Seria o fato de Kaladin ter ido parar ali uma ironia do destino. Os soldados descansavam, mesmo aqueles que pareciam de serviço, e as ruas do acampamento estavam cheias de lixo. Os civis que seguiam as tropas eram numerosos, prostitutas, trabalhadoras, toneleiros, fabricantes de velas, cavalariços. Havia até crianças correndo pelas ruelas do que era em parte uma cidade, em parte um acampamento militar. Havia também os parmanos. Transportavam água, trabalhavam nas trincheiras, carregavam sacos. Isso surpreendeu Kaladin. Os alentanos não estavam lutando contra os parmanos. Não receavam que aqueles ali se rebelassem. Aparentemente, não.
Os parmanos ali trabalhavam com a mesma docilidade dos de Larpetra. Talvez isso fizesse sentido. Exércitos alentanos lutavam contra exércitos alentanos em sua terra, portanto, porque não poderia haver parmanos em ambos os lados daquele conflito. Os soldados levaram Kaladin até o setor nordeste do acampamento, uma caminhada que durou algum tempo. Embora os barracões de pedra transmutados parecessem exatamente iguais, a periferia do acampamento era notavelmente irregular, lembrando montanhas escarpadas. Hábitos arraigados o fizeram memorizar o caminho. Pararam em um ponto onde uma elevada muralha circular fora desgastada por um sem número de tormentas, proporcionando uma visão desobstruída do cenário a leste. Aquele trecho descampado constituiria uma boa área de concentração para um exército que pretendesse descer marchando até as planícies quebradas propriamente ditas. A orla norte do campo abrigava um acampamento secundário com dúzias de barracões e, no centro, uma serraria cheia de carpinteiros serrando algumas das árvores que Kaladin vira nas planícies circundantes, transformando-os em tabuas após removerem as cascas fibrosas. Outro grupo de carpinteiros empilhava as tabuas em grandes plataformas. Vamos ser carpinteiros? Perguntou Kaladin. Um dos soldados riu ruidosamente. Vocês vão para as equipes das pontes. Ele apontou para alguns homens de aspecto lastimável, sentados sobre pedras à sombra de um barracão. Estavam comendo alguma coisa que pegavam com os dedos de tigelas de madeira e que era deprimentemente semelhante à lavagem que Tolaco fornecia. Um dos soldados voltou a empurrar Kaladin, que desceu tropeçando pela ladeira e atravessou o terreno. Os outros 9 escravos o seguiram, conduzidos pelos soldados. Nenhum dos homens sentados nas proximidades dos barracões olhou para eles. Usavam coletes de couro e calças simples, às vezes com camisas sujas, às vezes com o torso nu. Aqueles homens depauperados não eram muito diferentes dos escravos, embora parecessem estar em condições físicas ligeiramente melhores. Novos recrutas, Gás gritou um dos soldados. Um homem estava recostado à sombra, a certa distância dos que se alimentavam. Quando se virou, exibiu um rosto cheio de cicatrizes, tantas que sua barba crescia em tufos. Ele não tinha um dos olhos, o outro era castanho e não se dera ao trabalho de usar um tapa-olho. Os nós brancos em seus ombros identificavam-no como sargento. Ele tinha a ágil robustez que Kaladin aprendera a associar a alguém que sabia se movimentar em um campo de batalha. Esses fracotes, disse Gás, mascando alguma coisa enquanto se aproximava, não servem nem para parar uma flecha. O soldado ao lado de Kaladin deu de ombros e lhe deu mais um empurrão. A luminosa Assal mandou dar um tratamento especial para esse aqui. Os outros ficam a seu critério. Ele fez um sinal para seus companheiros e os soldados começaram a se afastar. Gás olhou os escravos de alto a baixo. Deixou Kaladin para o final. Eu tenho treinamento militar, disse Kaladin. No exército do grão-senhor Amaron. Isso não me importa, replicou Gás, cuspendo no chão alguma coisa escura. Kaladin hesitou. Quando Amaron? Você fica mencionando esse nome, interrompeu Gás. Serviu sob as ordens de algum senhor desimportante, não é? Está querendo me impressionar. Kaladin suspirou. Já conhecia esse tipo de homem, um terceiro sargento sem esperanças de promoção. Seu único prazer na vida vinha de sua autoridade sobre gente em situação pior que a dele. Que assim fosse, então. Você tem uma marca de escravo, disse Gás, sorrindo desdenhosamente. Duvido que já tenha segurado uma lança. Seja lá como for, vai ter que se dignar a fazer parte do nosso grupo, Vossa Senhoria. A esprena de Kaladin voou até Gás e o inspecionou. Depois, como que o imitando, fechou um dos olhos. Kaladin sorriu ao vê-la, e Gás interpretou mal o sorriso. Fez uma carranca e se aproximou, o dedo em riste. Nesse momento, um sonoro coro de berrantes ecoou pelo acampamento. Os carpinteiros olharam para cima e os soldados que haviam conduzido Kaladin correram de volta à área central do acampamento. Os escravos atrás de Kaladin olharam ao redor, ansiosamente. Pai das tempestades. Praguejou Gás. Carregadores. Vamos, vamos, seus imprestáveis. Ele começou a chutar alguns dos homens que estavam comendo. Eles largaram suas tigelas e se levantaram tropegamente. Usavam sandálias simples, em vez de botas adequadas. Você, Vossa Senhoria, disse Gás, apontando para Kaladin. Eu não disse. Pela danação, não me interessa o que você disse. Você vai para a ponte 4. Ele apontou para um grupo de carregadores que estava partindo. O resto de vocês esperem ali. Vou distribuir vocês depois. Mexam-se ou penduro vocês pelos calcanhares. Kaladin deu de ombros e correu atrás do grupo de carregadores. Era uma das muitas equipes jorrando de alojamentos ou das ruelas. Muitas mesmo. Cerca de 50 alojamentos talvez com 20 ou 30 homens em cada. Havia quase tantos carregadores de pontes quanto soldados em todo o exército de Amaron. A equipe de Kaladin atravessou o terreno, zigue-zagueando em meio a tabuas e pilhas de serragem e se aproximando de uma grande engenhoca de madeira.
Ela obviamente já suportará algumas tormentas e outras tantas batalhas. As moças e cavidades distribuídas por sua superfície pareciam ter sido provocadas por flechadas. Seria aquela ponte que ele teria que carregar. Sim, pensou. Era uma ponte de madeira com cerca de 10 metros de comprimento e 3 de largura. Era inclinada na frente e atrás e não tinha balaustrada. As tábuas eram grossas, as maiores posicionadas no centro para reforçar a sustentação. Havia 40 ou 50 pontes alinhadas no local. Talvez uma para cada barracão, sugerindo uma equipe para cada ponte. Cerca de 20 equipes estavam se reunindo ali. Gas portava um escudo de madeira e uma clava reluzente, mas não havia armas para mais ninguém. Após inspecionar rapidamente cada equipe, ele parou ao lado da ponte 4 e hesitou por alguns instantes. Onde está o líder de ponte de vocês? Perguntou. Morto, disse um dos carregadores. Se jogou do abismo de honra ontem à noite. Gas praguejou. Vocês não conseguem manter um líder nem por uma semana. Raios. Entrem em formação. Vou correr com vocês. Obedeçam às minhas ordens. Vou escolher outro líder de ponte depois de ver quem sobreviveu. Ele apontou para Kaladin. Você vai atrás, Fidalgote. Vocês, mexam-se. Raios os partam, não vou aturar outra advertência por causa de vocês, idiotas. Mexam-se, mexam-se. Os carregadores começaram a erguer. Kaladin não teve escolha a não ser ocupar um lugar vago na parte de trás da ponte. Ele calculara mal, cada ponte tinha entre 35 e 40 homens por equipe. Eram 8 fileiras de 5 homens, 5 na largura, 3 sob a ponte e um de cada lado e 8 no comprimento, mas sua equipe não possuía homens para todas as posições. Kaladin ajudou a erguer a ponte. Era provável que elas fossem construídas em madeira bem leve, mas aquela coisa tinha um peso absurdo. Ele grunhiu, batalhando com o peso, levantando a ponte e então entrando sob ela. Homens correram para preencher os espaços vazios e, lentamente, todos pousaram a ponte nos ombros. Pelo menos havia barras, abaixo, que ofereciam apoio. Os outros homens tinham almofadas nas ombreiras dos coletes, de modo a amortecer a pressão e ajustar os ombros aos suportes. Kaladin não recebera nenhum colete, portanto os suportes pressionavam sua pele sem qualquer anteparo. Ele não conseguia ver nada, a concavidade existente para abrigar sua cabeça lhe bloqueava a visão em todas as direções. Os homens nas laterais tinham um campo visual melhor. Kaladin imaginou que aquelas posições deviam ser as mais cobiçadas. A madeira cheirava a óleo e suor. Vamos, disse Gas, com uma voz que soou abafada no cubículo. Kaladin grunhiu quando a equipe começou a trotar. Não conseguia ver para onde estava indo e, quando a equipe começou a descer a encosta leste, em direção às planícies quebradas, ele se esforçou para não tropeçar. Logo estava suando e praguejando baixinho, enquanto a madeira friccionava e esfolava seus ombros, que já minavam sangue. Pobre idiota, disse uma voz ao lado. Kaladin olhou para a direita, mas os suportes de madeira bloqueavam sua visão. Você está... Ele bufou. Você está falando comigo. Você não devia ter insultado Gas, disse o homem, cuja voz soava cavernosa. Ele às vezes deixa recém-chegados irem nas fileiras externas. Às vezes. Kaladin tentou responder, mas estava sem fôlego. Pensou que estivesse em melhor forma, mas passara 8 meses sendo alimentado com lavagem, sofrendo espancamentos e suportando tormentas em porões com goteiras, celeiros lamacentos ou celas. Não era mais o mesmo. Respire profundamente, disse a voz abafada. Concentre-se nos passos. Conte os passos. Isso ajuda. Kaladin seguiu o conselho. Podia ouvir as outras equipes trotando nas proximidades. Mais atrás, ecoavam os sons familiares de homens marchando e cascos martelado a pedra. Eles estavam sendo seguidos por um exército. Abaixo, petrobulbos e pequenas trilhas de cascapétrea brotavam da pedra e o faziam tropeçar. Coberta de saliências rochosas, as planícies quebradas pareciam ser acidentadas e irregulares. Isso explicava por que não se utilizavam rodas para as pontes, carregadores eram muito mais velozes em um terreno tão difícil. Kaladin logo sentiu os pés machucados e feridos. Não poderiam ter lhe dado calçados. Mas continuou a avançar, apertando o maxilar para aguentar o sofrimento. Era apenas mais um trabalho. Ele seguiria em frente e sobreviveria. Um baque surdo. Seus pés estavam pisando em madeira. Era uma ponte, esta permanente, que transpunha um abismo entre platos. A equipe a atravessou em poucos segundos e seus pés voltaram a caminhar sobre rocha. Mexam-se, mexam-se. Berrou Gas. Raios os partam, continuem. Eles continuaram a trotar, enquanto o exército atravessava a ponte que ficara para trás, centenas de botas ressoando na madeira. Não demorou muito e sangue começou a escorrer dos ombros de Kaladin. Sua respiração estava irregular e seus flancos doíam de modo atroz. Ele ouvia a respiração dos outros, sons que se alastravam pelo confinado espaço sob a ponte. Então, ele não era o único.
Com sorte, talvez chegassem rapidamente ao destino. Foi uma esperança vã. A hora seguinte foi uma tortura. Pior que qualquer espancamento que tivesse sofrido como escravo, pior que qualquer ferimento que tivesse recebido nos campos de batalha. A marcha parecia infendável. Kaladi tinha uma vaga noção de ter visto as pontes permanentes quando olhou para as planícies a partir do vagão de escravos. Elas conectavam os platos nos locais onde os abismos eram mais fáceis de transpor, não onde tornariam os deslocamentos mais eficientes. O que muitas vezes, por exemplo, envolvia desvios para o norte ou para o sul, antes que se pudesse seguir para leste. Os carregadores ruenavam, praguejavam, gemiam e logo se calavam. Cruzavam ponte após ponte, platos após plato. Kaladi não chegou a ter oportunidade de dar uma boa olhada nos abismos. Apenas continuava a trotar. E trotar. Já não conseguia sentir os pés. Continuou a trotar. Sabia que, se parasse, seria espancado. Tinha a sensação de que seus ombros haviam sido esfolados até os ossos. Tentou contar os passos, mas estava exausto demais até para isso. Mas não parou de avançar. Finalmente, misericordiosamente, Gaz os mandou parar. Kaladi ficou tonto e parou cambaleante, quase desabando no chão. Levantem! Berrou Gaz. Os homens levantaram a ponte. Os braços de Kaladi estremeceram com o esforço, depois de tanto tempo segurando a ponte em uma só posição. Larguem! Dando alguns passos para o lado, os homens sob a ponte seguraram as empunhaduras laterais. Foi um movimento desajeitado e difícil, mas aparentemente aqueles homens tinham prática. Em seguida, pousaram a ponte no chão. Empurrem! Kaladi recuou, confuso, enquanto os homens empurravam as empunhaduras nas laterais e na traseira da ponte. Estavam à beira de um abismo desprovido de pontes permanentes. Outros carregadores, em ambos os lados, também empurravam suas pontes para a frente. Kaladi olhou por sobre o ombro. O exército era composto por aproximadamente 2.000 homens, vestidos de branco e verde floresta. Eram 1.200 lanceiros olho-escuros e algumas centenas de cavaleiros montando raros e preciosos cavalos. Mais atrás, a infantaria pesada, um grande grupo de olho-claros metidos em espessas armaduras, empunhando maças e escudos de aço quadrados. Haviam escolhido, ao que parecia, um local onde o abismo era estreito e o primeiro plato, um pouco mais elevado que o segundo. A ponte tinha um comprimento 2 vezes maior que a largura do abismo. Percebendo que Gaz o xingava, Kaladi se juntou aos demais, no esforço de empurrar a ponte sobre o solo pedregoso. Quando Elenfé se acomodou no outro lado, com um bate seco, os carregadores se afastaram para deixar a cavalaria passar. Kaladi estava exausto demais para observar. Tombou sobre as pedras e se deitou de costas, escutando os passos da infantaria retombarem pela ponte. Virando a cabeça para o lado, viu que os outros carregadores haviam caído também. Com o escudo pendurado nas costas, Gaz caminhava em meio a eles, balançando a cabeça e resmungando alguma coisa sobre a inutilidade dos carregadores. Kaladi desejou permanecer ali, olhando para o céu, alheio ao mundo. Seu treinamento o alertava, no entanto, que isso poderia lhe causar cãibras. O que faria o caminho de volta ser ainda pior. Aquele treinamento pertencia a outro homem, de outra época. Quase da Era Sombria. Porém, embora Kaladi pudesse não ser mais aquele homem, podia ainda escutá-lo. Portanto, com um gemido, obrigou-se a sentar e massagear os músculos. Os soldados atravessavam a ponte em fileiras de 4, com as lanças erguidas e os escudos à frente. Gaz os observava com óbvia inveja, enquanto a esprena de Kaladi dançava ao redor de sua cabeça. Apesar da fadiga, Kaladi sentiu um pouco de ciúme. Por que estaria ela se ocupando com aquele fanfarrão, em vez de se ocupar com ele? Após alguns minutos, Gaz notou Kaladi e frangiu o senho. Ele está se perguntando por que você não está deitado, disse uma voz familiar. O homem que estava correndo ao lado de Kaladi jazia no solo a pouca distância, contemplando o céu. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos, cujo rosto comprido e curtido complementava sua voz amável. Ele parecia tão exausto quanto Kaladi. Kaladi continuou massageando as pernas, ignorando Gaz deliberadamente. Depois rasgou algumas tiras dos andrajos que o cobriam e os enrolou nos pés e nos ombros. Felizmente, como escravo, estava acostumado a andar descalço, assim os estragos não haviam sido grandes. Quando terminou, os últimos soldados estavam passando pela ponte, seguidos por diversos olhoclaros a cavalo, metidos em armaduras reluzentes. Um homem que cavalgava no meio do grupo envergava uma majestosa armadura fractal. Era diferente da que Kaladi tinha visto. Diziam que cada armadura era uma obra de arte única, mas transmitia a mesma sensação. Ornamentada, composta por peças entrelaçadas, era encimada por um esplêndido elmo com a viseira aberta. De algum modo, a armadura parecia estranha. Como se tivesse sido confeccionada em outros tempos, em uma época em que os deuses andavam por roçar. Aquele é o rei? Perguntou Kaladi. O carregador mais velho riu com ar cansado. Quem dera.
Kaladi olhou para ele, franzindo a testa. Se fosse o rei, significaria que estamos no exército do Lume Nobre Dalinar. O nome era vagamente familiar a Kaladin. Ele é um grão-príncipe, certo? Tio do rei. Isso. O melhor dos homens, o fractário mais honrado do exército real. Dizem que ele nunca descumpriu sua palavra. Kaladi bufou com desprezo. Diziam a mesma coisa de Amaron. Seria muito melhor estar no exército do grão-príncipe Dalinar, garoto, disse o homem mais velho. Ele não usa carregadores de pontes. Não como esses, pelo menos. Muito bem, seus crenguejos. Gritou Gaz. De pé. Os carregadores gemeram e se puseram de pé, aos tropeções. Kaladi suspirou. O breve descanso servira apenas para lhe revelar como estava exausto. Fico feliz em retornar, murmurou. Retornar. Replicou o outro carregador. Não vamos voltar. Seu companheiro riu secamente. Garoto, nós ainda estamos longe de chegar. E se dê por feliz. A chegada é a pior parte. Assim começou a segunda fase do pesadelo. Eles atravessaram a ponte, puxaram-na para o outro lado, a puseram novamente sobre os ombros machucados e recomeçaram a trotar. Na beirada de outro abismo, baixaram de novo a ponte. O exército a atravessou e eles reiniciaram o trabalho. Isso se repetiu por mais uma dúzia de vezes. Eles repousavam entre cada trajeto, mas Kaladi estava tão machucado e esgotado que as breves pausas não eram suficientes. Mal tinha tempo de recuperar o fôlego antes de voltar a carregar a ponte. Esperava-se que fossem rápidos. Os carregadores podiam descansar enquanto o exército atravessava a ponte, mas tinham que recuperar o tempo trotando pelos platos, ultrapassando as fileiras de soldados, de modo a chegar ao abismo seguinte antes do exército. A certa altura, seu companheiro de rosto curtido o avisou de que, se eles não posicionassem a ponte a tempo, seriam chicoteados quando regressassem ao acampamento. Gaz dava ordens, xingava os carregadores, chutava-os quando se moviam muito devagar, mas nunca trabalhava de fato. Não demorou muito para que Kaladi começasse a alimentar um ódio fervente por aquele homem descarnado, de rosto coberto por cicatrizes. O que era estranho, ele nunca sentira ódio de seus outros sargentos. Xingar os homens para mantê-los motivados fazia parte do trabalho deles. Não era isso o que enraivecia Kaladi. Gaz o incluíra naquela viagem sem lhe dar um colete nem sandálias. Apesar das ataduras, Kaladi ficaria com cicatrizes daquele dia. E, de tão machucado e dolorido, não conseguiria nem andar no dia seguinte. O que Gaz fizera era a marca de um valentão mesquinho. Arriscar a missão ao perder um carregador por conta de uma implicância precipitada. Homem tormentoso, pensou Kaladi, usando seu ódio por Gaz para sustentá-lo durante a provação. Diversas vezes, após empurrar a ponte para o lugar, Kaladi desabou no chão, certo de que jamais voltaria a se levantar. Mas, quando Gaz gritava para que os carregadores se pusessem a postos, Kaladi de alguma forma conseguia se erguer. Era isso ou deixar que Gaz vencesse. Por que estariam passando por tudo aquilo? Qual era o objetivo? Por que tanta correria? Eles tinham que proteger a ponte, aquele peso, aquela carga preciosa. Tinham que sustentar o céu e trotar, tinham que. Ele estava começando a delirar. Fez, correr. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alto. Ele parou. Levantem. Ele ergueu as mãos. Larguem. Ele deu um passo para trás e baixou a ponte. Empurrem. Ele empurrou a ponte. Morram. Essa última voz de comando ele mesmo acrescentava, a cada vez. Ele caiu sobre o chão pedregoso, obrigando um petrobubo a recolher suas gavinhas ao tocá-las. Já incapaz de se importar com as cãibras, fechou os olhos. Entrou então em um transe, uma espécie de semissono, durante o que pareceu apenas um instante. Levantem. Ele se levantou, tropeçando em seus pés ensanguentados. Atravessem. Ele atravessou a ponte, sem se dar ao trabalho de olhar para o precipício mortal que havia em cada lado. Puxem. Ele segurou uma das empunhaduras e puxou a ponte por cima do abismo. Troquem. Kaladi permaneceu parado, sem entender. Gaz nunca dera aquela voz de comando antes. Os soldados estavam formando fileiras, movendo-se naquela mescla de nervosismo e forçada descontração que muitas vezes vivenciavam antes de uma batalha. Alguns esprenos de expectativa que lembravam flâmulas vermelhas drapezando ao vento começaram a brotar da rocha e a serpentear em meio aos soldados. Uma batalha. Gaz agarrou o ombro de Kaladi e o empurrou para a frente da ponte. Os recém-chegados vão na frente, Vossa Senhoria, disse ele, com um sorriso maldoso. Aturdido, Kaladi segurou a ponte como os demais e a levantou. Embora as empunhaduras fossem todas idênticas, a fileira da frente dispunha de uma abertura que lhe permitia olhar para fora. Todos os carregadores haviam mudado de posição, os homens que trotavam à frente passaram para trás, e os que estavam atrás, inclusive Kaladi e o carregador de rosto curtido, passaram para a primeira fila.
Kaladin não perguntou o significado daquilo. Não se importava. Mas gostou de estar ali, trotar ficava mais fácil e ele conseguia enxergar adiante. A paisagem era a das terras tempestuosas. Embora se vissem tufos de grama dispersos, a rocha ali era dura demais para que suas sementes se implantassem plenamente. Os petrobulbos eram mais comuns, brotando por todo o plato, como pedras do tamanho da cabeça de um homem. Muitos estavam abertos e estendiam suas gavinhas, que pareciam línguas verdes. Alguns estavam até florescendo. Após tantas horas respirando na asfixiante concavidade sob a ponte, trotar à frente era quase relaxante. Por que haviam entregado a um recém-chegado uma posição tão maravilhosa? Talenelat, Ellen, portador de todas as agônias, disse o homem à sua direita, com voz aterrorizada. A coisa vai ficar feia. Eles já estão alinhados. A coisa vai ficar feia. Confuso, Kaladin fichou o olhar no abismo à frente. Homens com peles marmorizadas em carmesim e preto estavam perfilados no lado oposto. Usavam estranhas armaduras laranjas escuro que lhes cobriam os antebraços, peitos, cabeças e pernas. Sua mente entorpecida levou alguns momentos para compreender. Os parchedianos. Eles não eram como os trabalhadores parchmanos comuns. Eram muito mais musculosos, muito mais sólidos. Tinham a complexão robusta de soldados e portavam armas penduradas nas costas. Alguns tinham barbas rubro-negras, entrelaçadas com pedaços de pedras, outros estavam barbeados. Enquanto Kaladin os observava, os parchedianos da frente se ajoelharam. Seguravam arcos curtos, com as sentas preparadas. Ao contrário dos arcos longos, projetados para arremessar flechas a grandes distâncias, aqueles eram pequenos arcos curvos, feitos para disparar em linha reta com força e velocidade. Uma arma excelente para exterminar um grupo de carregadores antes que pudessem assentar a ponte. A chegada é a pior parte. Agora, finalmente, o verdadeiro pesadelo havia começado. Gas ficou atrás das equipes, berrando para que avançassem. Os instintos de Kaladin gritavam para que ele saísse da linha de fogo, mas a ponte impulsionada o impelia para frente. Direto para a bocarra da fera, cujas mandíbulas estavam prontas para se fechar. O cansaço e a dor desapareceram. O choque pôs Kaladin em alerta. As pontes avançaram mais depressa, com os carregadores gritando enquanto corriam. Corriam em direção à morte. Os arqueiros dispararam. A primeira onda matou o amigo de Kaladin com 300. O homem à sua esquerda tombou também. Kaladin nem vira seu rosto, gritando enquanto caía. Não morreu imediatamente, mas a equipe da ponte o pisoteou. A ponte se tornava notavelmente mais pesada à medida que seus carregadores morriam. Calmamente, os parchedianos prepararam e dispararam uma segunda saraivada. Ao lado, Kaladin entreviu outra equipe em apuros. Os parchedianos pareciam concentrar o fogo em determinadas equipes. Aquela recebeu toda uma leva de flechas, disparada por dezenas de arqueiros, as três primeiras filas de homens tombaram e fizeram tropeçar os que vinham atrás. A ponte se inclinou e foi abaixo, deslizando para o chão com um som de esmagamento enquanto corpos caíam uns sobre os outros. Flechas se uniram ao lado de Kaladin, matando dois outros homens que estavam à frente junto com ele. Outras sentas se cravaram na madeira ao redor, uma delas passando de raspão por seu rosto. Ele gritou. De medo, de choque, de dor, de puro assombro. Nunca antes se sentira tão impotente em uma batalha. Já atacara fortificações inimigas e já correra sob nuvens de flechas, mas sempre sentira que, em certa medida, estava no controle. Tinha sua lança, tinha seu escudo, podia reagir. Não daquela vez. Os carregadores eram como porcos correndo para o matadouro. Uma terceira rodada de flechas foi disparada, e outra das 20 equipes de pontes tombou. Nuvens de flechas também partiam do lado alentano, atingindo os parchedianos. A ponte de Kaladin estava quase chegando ao abismo. Ele já conseguia ver os olhos negros dos parchedianos do outro lado, distinguia os traços de seus rostos marmorizados. Por toda a volta, carregadores gritavam de dor, enquanto sentas os derrubavam sob as pontes. Outra ponte desabou com estrondo, seus carregadores mortos. Na retaguarda, Gas berrou. Levantem e soltem, seus idiotas. A equipe se deteve quando os parchedianos lançaram mais uma saraivada. Homens gritaram atrás de Kaladin. Os disparos dos parchedianos foram interrompidos por um revide idêntico do exército alentano. Kaladin estava desnorteado pelo choque, mas seus reflexos sabiam o que fazer. Largar a ponte e se postar na posição de empurrar. Isso expôs os carregadores que estavam a salvo nas fileiras ao fundo. Os arqueiros parchedianos, obviamente, conheciam o movimento e lançaram uma última saraivada. Uma onda de sentas atingiu a ponte, derrubando mais meia dúzia de homens e respingando sangue nas tábuas escuras. Esprenos de medo ondulantes e violenta brotaram da madeira e se agitaram no ar. Empurrar a ponte ficou muito mais difícil devido à perda de homens.
Sentindo as mãos escorregadias, Kaladi tropeçou, caiu de joelhos e deslizou até a beirada do abismo, onde mal conseguia se segurar. Ele oscilou, com uma das mãos agarrada à pedra e a outra pendurada sobre o vazio. Sua mente sobrecarregada foi assaltada por uma vertigem enquanto ele contemplava a escuridão do penhasco íngreme. A altura era linda, ele adorava escalar formações rochosas com Tien. Por reflexo, jogou-se sobre o plato e engatinhou para trás. Alguns soldados de infantaria, protegidos por escudos, estavam empurrando a ponte. Os arqueiros do exército trocavam flechadas com os parchedianos. Quando a ponte foi colocada no devido lugar, a cavalaria pesada a atravessou com estrépito, investindo contra os inimigos. 4 pontes haviam caído, mas 16 estavam posicionadas, permitindo um ataque efetivo. Kaladi tentou se mover, tentou se arrastar até a ponte. Mas apenas tombou onde estava, seu corpo se recusando a obedecer. Ele não conseguia nem rolar de bruços. Eu devia ir. Pensou, esgotado. Ver se o homem mais velho ainda está vivo. Cuidar de seus ferimentos. Salvar. Mas não conseguiu. Não conseguia se mexer. Não conseguia pensar. Envergonhado, permitiu que seus olhos se fechassem e mergulhou na inconsciência. Caladinho. Ele não queria abrir os olhos. Acordar significaria retornar àquele horrendo mundo de dor. Um mundo onde homens indefesos e exaustos eram obrigados a investir contra arqueiros. Aquele mundo era o pesadelo. Caladinho. A voz feminina era suave como um sussurro, mas insistente. Eles vão abandonar você. Levante-se. Você vai morrer. Eu não posso. Não posso voltar. Me deixe partir. Alguma coisa bateu em seu rosto, um leve tapa de energia que ardeu. Kaladi se encolheu. Aquilo não era nada em comparação com suas outras dores, mas era, de algum modo, muito mais exigente. Ele ergueu uma das mãos para afastar qualquer coisa. O movimento foi o bastante para dissipar seus últimos vestígios de estupor. Ele tentou abrir os olhos. Um deles se recusou a fazê-lo, pois o sangue de um corte no rosto havia escorrido e formado uma casca sobre a pálpebra. O sol se movera. Horas haviam se passado. Gemendo, ele se sentou e removeu o sangue seco que lhe cobrira o olho. O solo ao redor estava cheio de cadáveres. O ar cheirava a sangue e coisas piores. 2 arrasados carregadores sacudiam os homens caídos para verificar se estavam mortos, caso estivessem, afugentavam os crenguezos que os devoravam e lhes arrancavam os coletes e as sandálias. Jamais se dariam ao trabalho de examinar Caladim, que não tinha nada que valesse a pena ser levado. Simplesmente o abandonariam no plato, junto aos cadáveres. A esprena de Kaladi zumbiu no ar, ansiosamente. Ele esfregou o queixo onde ela o golpeara. Esprenos grandes como ela podiam mover pequenos objetos e aplicar pequenos beliscões de energia, o que os tornava mais incômodos. Mas daquela vez, provavelmente, ela salvara a vida de Kaladi que grunhiu ao perceber quantos lugares em seu corpo estavam doloridos. Você tem nome, espírito? Perguntou ele, erguendo-se penosamente nos pés machucados. No plato para o qual o exército cruzara, soldados examinavam os corpos dos parchedianos mortos, procurando alguma coisa. Equipamentos, talvez. Ao que tudo indicava, as forças de Sadias haviam vencido. Pelo menos não se via nenhum parchediano vivo. Haviam sido mortos ou fuzido. O plato onde a luta fora travada parecia exatamente igual aos que eles haviam atravessado. A única diferença era que, no centro, havia um grande. Alguma coisa. Lembrava um enorme petrobubo, talvez um grande casulo ou concha, com cerca de 6 metros de altura. Um dos lados fora aberto, deixando à mostra viscosas entranhas. Kaladi não notara aquilo no início da luta, os arqueiros lhe haviam exigido toda a atenção. Um nome, disse a esprena de vento, a voz distante. Sim. Eu de fato tenho um nome. Ela olhou para Kaladi com ar de surpresa. Por que eu tenho um nome? Como vou saber? Respondeu Kaladi, forçando o corpo a se mover. Seus pés ardiam de dor. Ele mal conseguia mancar. Os carregadores nas proximidades o olharam intrigados, mas ele os ignorou. Capengou então pelo plato até encontrar um carregador morto ainda de colete e sapatos. Era o homem de rosto curtido, que fora tão amável com ele. Uma flecha lhe trespassara o pescoço. Kaladi ignorou seus olhos surpresos, que fitavam cegamente o céu, e recolheu suas roupas colete e sandálias de couro, camisa manchada de sangue. Sentiu desprezo por si mesmo, mas não podia contar com gás para lhe fornecer roupas. Ele se sentou e usou as partes mais limpas da camisa para substituir suas ataduras improvisadas, depois vestiu o colete e calçou as sandálias, evitando se mexer muito. Uma brisa começou a soprar, afastando o cheiro de sangue e os sons emitidos pelos soldados, que chamavam uns aos outros. A cavalaria já se reagrupava, como que ansiosa para retornar. Um nome, disse a esprena, caminhando pelo ar até parar em frente ao rosto dele.
Estava em sua forma feminina, com saia esvoaçante e pés delicados. Silprena. Silprena repetiu caladinha, amarrando as sandálias. SY, disse ela, inclinando a cabeça. Engraçado. Parece que eu tenho um apelido. Parabéns. Caladinho se pôs de pé, tropegamente. Não muito longe estava Gás, com as mãos nos quadris e escudo preso às costas. Você, disse ele, apontando para Caladinho, em seguida, para a ponte. Você deve estar brincando, respondeu Caladinho, olhando para os carregadores reminiscentes da equipe inicial, que estavam agrupados em torno da ponte. Eram menos da metade do efetivo inicial. Ou carrega, ou fica para trás, disse Gás. Parecia estar irritado com alguma coisa. Ele esperava que eu morresse, percebeu Caladinho. Foi por isso que não se incomodou de me dar um colete nem sandálias. Eu estava na frente. Ele fora o único da primeira fila que havia sobrevivido. Caladinho quase se sentou e deixou que o abandonassem. Mas morrer de sede em um plato isolado não era a sua preferência. Cambaleou até a ponte. Não se preocupe, disse um dos carregadores. Eles vão nos deixar ir devagar agora, com várias paradas. E vamos ter a ajuda de alguns soldados. São necessários 25 homens para levantar uma ponte. Caladinho suspirou e ocupou um lugar, enquanto alguns desafortunados soldados se juntavam a eles. Juntos, ergueram a ponte no ar. Estava tremendamente pesada, mas, de alguma forma, eles conseguiram. Caladinho andou, se sentindo entorpecido. Achara que não havia mais nenhum mal que a vida pudesse lhe fazer, nada pior que ser marcado com um chás de escravo, nada pior que perder tudo o que tinha para a guerra, nada mais horrível que falhar com aqueles que jurara proteger. Ao que parecia, ele estava errado. Ainda havia um mal que podiam lhe fazer. Um último suplício que o mundo lhe reservara exclusivamente. Chamava-se Ponte 4.